paz do Senhor. Amém. Amém, igreja. Gente, bom. Aleluia. Quero agradecer à igreja, amém, pelas orações. Nós conseguimos retornar desse congresso em segurança. Irmãos, foi uma batalha espiritual muito grande. Nunca tivemos uma batalha tão grande assim no trânsito. Para os irmãos terem uma ideia, uma viagem que duraria 7 horas, durou quase 12 horas. Isso mesmo, quebrando. Nós fomos orando, literalmente orando, louvando, clamando, até chegar, irmãos. Parece que, sabe aquela Dutra quando para, assim, que você vê lá no final, falando, meu Deus, não dá para voltar, não dá para continuar, mas enfim, graças a Deus conseguimos chegar. Amém, Deus tem um propósito em todas as coisas. Depois que chega lá e tem assim, um congresso, aí vale a pena, mas durante, fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Misericórdia. Poderia estar lá quietinho, mas louvado seja Deus. Amém, irmãos? E eu quero agradecer em todo o nosso coração, estamos com saudade. Parece que nós estamos ausentes assim um mês, irmãos. Quem está acostumado a estar nos cultos, né? Quando fica ausente uma semana e pouquinho, eu falei, meu Deus, estou aguentando. Porque realmente, né, é como tirar um peixe da água, né, irmão? Tirar um peixe da água, ele morre. Tirar uma planta da terra, ela morre. E se nos tirar também da presença de Deus, nós morremos. Amém? Então nós só damos fruto, só temos vida em Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está com saudade do pastor Reginaldo, da missionária Inês, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem está com saudade só do pastor Reginaldo, dá glória a Deus. Oh, glória. Eu falei, Inês, nós estamos com saudade, mas será que tem alguém com saudade da gente? Glória a Deus, amém? Brincadeiras à parte, irmão, a saudade é grande, amém? É muita alegria quando vê os irmãos de volta. Louvado seja Deus. Já senti o cheirinho de algumas ovelhas aí? Algumas ovelhas aqui no altar estão cheirosas aqui. Glória a Deus, amém? Gênesis capítulo 5, versículo 24, irmãos. Em nome de Jesus, culto de avivamento, né? Avivados para permanecermos livres. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Vamos ler esse versículo, depois nós vamos estar lendo outros, amém? E andou Enoque com Deus. E andou Enoque com quem? Com Deus. Com quem? Com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si tomou. Em algumas versões, se eu não me engano, na NAA, e outras versões dizem que o Senhor o arrebatou para si. Amém? Então vou ler mais uma vez. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estou feliz também que hoje, e aí eu quero que a igreja desocupe as suas mãos para dar uma linda salva de palmas. Espera, calma. Hoje nós estamos completando 200 dias de oração. Glória a Deus. E hoje, bem lembrado pelo pastor Edson, né? Hoje realmente é 31 de outubro. Eu fiz as continhas aqui bem rápido. Eu pedi até o nosso matemático para me ajudar na conta. Hoje nós estamos fazendo 508 anos da Reforma Protestante, né? 1517 para 2025, se eu estou certo, 508 anos, amém? E hoje nós estamos fechando 200 dias de oração, irmãos. Amém? 200 dias de 24 horas de oração. Que Deus seja louvado. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Possamos continuar, perseverar. Você que parou, você que desanimou, se tem alguém porventura que não está mais orando, volte a orar. Amém, irmãos? Porque é na oração que nós obtemos resposta, é na oração que nós temos vitória. Feliz, alguns irmãos já fecharam aí a leitura, né? A leitura bíblica deste ano. A missionária Jaciara já fechou desde setembro, desde setembro fechou, o presbítero fechou agora também. Eu devo estar fechando agora em novembro. A irmã Lívia também fechou junto. Bonito foi o casal, né? Leram junto, né? Tomando um cafezinho ali, junto, né? Lendo a Bíblia. Glória a Deus, amém? Então, irmãos, é lendo Bíblia, diga, é lendo Bíblia, é orando, é jejuando, que nós vamos chegar no céu. Sem inventar mais nada, irmãos. É oração, é palavra e jejum. Não precisa botar a igreja preta, globo rodando, luz piscando, não. É oração, palavra e jejum. Amém, irmãos? Deu certo
os patriarcas, deu certo com os profetas, deu certo com Jesus, deu certo com os apóstolos, deu certo com a igreja primitiva e está dando certo conosco também. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Então eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós de encorajamento, de avivamento, de libertação. Amém? E Deus nessa tarde falou comigo de uma forma poderosa sobre o caminho do avivamento, para que nós possamos realmente receber um avivamento de Deus. Eu creio que o avivamento é uma cerca de fogo protetora, amém? Para nós nos mantermos libertos diante do Senhor. Um crente avivado, irmãos, ele não se rende às tentações de Satanás. Um crente avivado pode ser um jovem, um adolescente, ele não se rende aos pratos do inferno. Ele consegue resistir, ele consegue dizer não. Quem concorda aí? Então, avivamento, irmãos, é uma proteção, é um muro de fogo, como está escrito lá em Zacarias, Nós estamos cercados por um muro de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós queremos fazer diferença em nossa geração, se nós queremos ser aquele que venha fazer diferença na escola, no trabalho, nós temos visto ter acontecido no Rio de Janeiro, irmãos. E algumas igrejas, pastores têm se levantado, e eu creio que tudo contribui para o bem, como está lá em Romanos 8:28. Nós precisamos nos posicionar como igreja, irmãos. Os jovens estão morrendo, eu não tenho alegria nenhuma, jamais eu vou aplaudir a morte de alguém. Claro que Deus tem a sua justiça, Deus é justo, é o caminho que eles escolheram, mas até então ficar aplaudindo, dizendo glória a Deus pela morte. Quantas mães crentes chorando, aleluia. E a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa pregar, a igreja foi chamada para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Se a igreja não posicionar, o resultado vai ser esse: morte, inferno, irmãos. E todos eles, só Deus sabe se no último momento não se converteram, não voltaram, se deu tempo, mas a maioria foi para o inferno. Quantos desceram à sepultura e desceram também, sem chance de serem salvos. Então a igreja precisa realmente pregar a palavra do Senhor, Nós precisamos ser avivados. E quando eu leio aqui a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 5, versículo 24, nós vamos ler sobre Enoque, E Enoque, ele não começa no capítulo 5, mas ele vai começar exatamente no capítulo 4, no versículo 26. A história de Enoque começa com a descendência de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva, após o homicídio, após a morte de Abel. Deus dá, Adão conhece Eva mais uma vez e concede um filho, dá o nome de Sete, para a Eva, para Eva e Adão. Sete foi uma compensação, foi substituto, substituiu o próprio Abel, porque a Bíblia vai dizer no versículo 25 que tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então Sete é conhecido, para eles como substituto de Abel, porque ele foi morto pelo seu irmão, mas o próprio nome significa compensação. Aleluia, porque Eva acreditava que seria uma compensação de Deus pela perda de Abel. Então nós entendemos, irmãos, que Deus sabe como compensar os seus filhos, pelas suas perdas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que Abel foi morto injustamente, simplesmente porque adorou o Senhor e chamou a atenção de Deus na sua adoração. E a Bíblia diz que Caim, não satisfeito, porque o caminho dele era mau, matou o seu irmão. Mas Deus compensou. E quando nós falamos de compensação, nós lembramos de Jó. Deus sabe muito bem compensar os seus filhos. A Bíblia diz que depois de toda a prova, de toda a perda, de Jó, lá no capítulo 42, versículo 10, a Bíblia vai dizer que Deus restituiu em dobro. Então eu entendo que quando nós perdemos, o mínimo que Deus faz é nos dar em dobro. Quem pode receber essa palavra? Porque Deus sabe recompensar os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Com Deus, irmão, diga assim: com Deus, nós nunca ficamos em desvantagem. Você pode fazer negócio com
que no final você vai ter tudo. Aleluia. Aleluia! Você pode entrar nesse negócio com Jesus, você pode entrar nesse negócio com o Espírito Santo, deixa ele ser o teu sócio majoritário, porque no final o lucro é certo. Aleluia! Eu nunca vi ninguém perder com Jesus. Abre uma firma e coloca Jesus como teu sócio majoritário. Entra no casamento e coloca Jesus como teu sócio majoritário. Entra na faculdade e coloca Jesus como teu sócio majoritário. Abre o teu negócio e coloca Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: viver para mim é Cristo e o morrer. Algumas versões diz ganho e outras versões, na NA, vai dizer é lucro. Com Jesus sempre nós vamos ter lucro. Aleluia. Aleluia. Então, como começa o avivamento? Capítulo 4, versículo 26. E 7, e a 7 mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou, diga então, se começou a invocar o nome do Senhor. Glória seja dada o nome do Senhor. Enos significa o seu nome no hebraico, homem. Assim também como Adão significa homem, Adam. Só que Adão significa homem da terra, homem criado por Deus. Aleluia. O homem que foi criado por Deus, foi fortalecido por Deus, só que caiu, perdeu a graça. Enos significa homem, só que significa homem frágil, homem fraco, homem dependente de Deus. Aleluia. Deus faz Adão do pó da terra, faz ele forte, mas ele cai. Enos, Deus, aleluia, quando ele nasce fragilizado, ele nasce reconhecendo a sua humanidade, ele nasce reconhecendo a sua fraqueza, mas o que ele faz? Eu vou buscar o Senhor. Eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Eu não posso, mas ele pode. Eu não consigo, mas ele consegue. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Então, aleluia. Se Adão carrega, essa ideia de ser formado do pó da terra, Enos carrega a ideia nos sentidos de homem mortal, homem enfraquecido. Qual é a diferença? Um nasce forte e cai, um nasce fraco e coloca-se nas mãos do Senhor. Enquanto nós não reconhecermos que nós somos fracos, enquanto a gente não abaixar a nossa bolinha e abaixar a nossa cabeça e dizer: Senhor, se o Senhor não for na frente, eu não consigo. Esse negócio não dá para mim. Essa conta não fecha. Meu Deus, esse problema eu não consigo resolver. Eu sou fraco, eu sou fragilizado. Mas sabe de uma coisa? Eu vou resolver buscar ao Senhor. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Então Enos começa, é o início de um avivamento. E todo avivamento começa quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e reconhecemos que precisamos buscar o Senhor. A Bíblia diz que então se começou a invocar o nome, o nome do Senhor. Então Enos reconheceu a sua fragilidade, como eu reconheço a minha. Quem reconhece a sua? Levanta a tua mão, quem reconhece a sua? Em Enos nós vamos ver uma marca, uma mudança espiritual, um retorno à espiritualidade. Desde o pecado de Adão e Eva, desde que eles pecaram, caíram da graça, foram expulsos, aleluia, do jardim, se afastaram de Deus, se afastaram da presença, se afastaram da intimidade, aleluia. Enos agora reconhece que não dá mais para viver assim. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Não dá para viver afastado de Deus. Não dá para viver afastado da graça de Deus. Aleluias. Enquanto, irmãos, aleluia, não reconhecermos que nós não podemos, que nós somos fracos, frágeis, e começar a buscar o Senhor, nada vai mudar na nossa vida.
Então o avivamento normalmente, irmão, não começa com muitos, começa com poucos e às vezes com um, diga com um. Mas é com um que resolve buscar ao Senhor. É com um que resolve colocar o joelho no chão e falar assim: basta, a partir de hoje eu vou buscar o Senhor. É um que resolve levantar as mãos para o céu e falar: Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Aleluia! Então em Enos eles começa uma geração que começa a invocar o nome do Senhor. Então a sua vida nos ensina que nós precisamos buscar ao Senhor. Diga: eu preciso buscar mais ao Senhor. Se nós queremos ver avivamento, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor. Não tem fogo se não tiver lenha. Não tem avivamento se não houver oração. Aleluias! Para ter fogo tem que ter lenha. Para ter fogo tem que ter oração. Para ter fogo tem que ter jejum. Para ter fogo tem que ter vida no altar. Quem pode adorar o nome do Senhor? Então, se nós queremos avivamento, tem que começar invocando. Todo avivamento começa com invocação, começa com clamor, começa com adoração. Mas pastor, eu estou muito fraco. Não tem problema, começa dando glória, 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 glória. Diga: Senhor, me ajuda a te buscar, me ajuda a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não, tu não está entendendo? Começa com a oração simples do Pai Nosso. Vai para o Pai Nosso, vai para o Salmo 23, vai para o Salmo 91, vai lendo Bíblia, vai para o Salmo 121, vai para o Salmo 125, vai, até Deus te aviva. E isso, irmãos, acontece com os fracos, não é com os fortes. Deus não aviva forte, Deus aviva fraco. Deus não aviva fortão, Deus aviva fraquinho. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12:9, e disse-me, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei, aí diz, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Diga: na minha fraqueza, levante as tuas mãos. É quando eu estou fraco, é quando eu estou fraco. É quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. É quando eu estou fraco, é quando eu não posso. É quando minhas forças estão terminando. É quando minhas forças estão acabando. É aí que o Senhor me aviva. Quem pode adorar? Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! É quando tem espinho na carne. E quando, missionário Inês, tem gente que nem com espinho na carne consegue se avivar. Está o espinho lá doendo, mas não se dobra. Está lá o espinho machucando, mas não se rende. Está lá o espinho entrando, mas não se busca o Senhor. Está sofrendo, mas não busca. Nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes o Senhor permite espinhos na nossa carne, para a gente entender que a sua graça, levanta as tuas mãos, que a sua graça, quem está sentindo a presença do Senhor? Irmão, não sei se sou eu sozinho aqui, mas eu estou sentindo muita graça de Deus. Pois a minha graça te basta. Eu estou querendo voar aqui nesse altar. É a minha graça, diz o Senhor, é a minha graça.
mas que caiu. O que adianta ser bonito e cair? Ser cheio de faculdade e cair? Ser empresário e cair? Ser e cair? Adão tinha todo o ambiente para vencer e caiu. Jesus tinha todo o ambiente para não ver nada, não vencer, mas venceu. Então, se Adão representa um homem perfeito que caiu, ele nos mostra um homem consciente da sua fraqueza, que resolveu buscar ao Senhor. Aleluia! Levante aqui a fraca aí, levante as mãos. O Senhor tem um compromisso hoje com os fracos. Eu vou repetir, o Senhor tem um compromisso com aquele que está sentindo dor hoje. O Senhor tem um compromisso por aqueles que estão no deserto hoje. Deixa eu falar, irmão. Nós oramos para sair do deserto. Deus está falando hoje, entra no deserto. Entra nesse particular, porque eu vou te revelar coisas grandes. É preciso entrar no deserto muitas vezes para ouvir a voz de Deus. Só que o avivamento começa, mas ele precisa crescer. E aonde o avivamento cresce? Em Enoque. Se começa a invocar em Enos, mas é em Enoque, irmãos, que ele cresce. Aí nós vamos ver que na sequência Enos gerou Cainã, que gerou Maalael, que gerou Jarede e que gerou Enoque. E Enoque significa dedicado, disciplinado, consagrado e instruído. Enoque foi um homem dedicado ao Senhor. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus e não se viu mais, por quanto Deus tomou para si. Enquanto o mundo da época vivia corrompido, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Aleluia. Enoque tinha uma vida íntima e constante com Deus. O que iniciou com Enos estava agora crescendo em Enoque. Começa com alguém e outros dão crescimento. Você começa a buscar, o outro vai ver, vai buscar também, o outro vai buscar também. Quando nós vemos, irmãos, está crescendo o avivamento. E eu quero profetizar que o avivamento está se expandindo. O avivamento chegou no ponto de crescimento neste lugar. Quem crê nesta palavra? É tempo de crescimento. Eu vou repetir. É tempo de crescimento. Aleluia. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus, lá em Hebreus 11:5, que o seu testemunho agradou a Deus, irmão. Ou seja, Enoque andou agradando a Deus. Eu vou repetir. Enoque andou agradando a Deus. Eu vou repetir. Enoque andou todos os dias agradando a Deus. Nós não vemos arrebatamento no Antigo Testamento, porque o arrebatamento foi um mistério que Deus deu ao apóstolo Paulo. Foi um mistério, né? Lá em 1 Coríntios 15, a partir do 51, ele chegou, digo, mistério. Então foi um mistério revelado ao apóstolo Paulo. Mas nós vemos imagem no Antigo Testamento. E Enoque é uma imagem da igreja que vai ser arrebatada. Pastor, a igreja que vai ser arrebatada, como vai ser? É a igreja que anda com Deus. É a igreja que agrada a Deus. É a igreja que tem intimidade com Deus. Enoque andava com Deus. Aí interessante, irmão, eu estava meditando essa palavra. Capítulo 5, versículo 21. Pode colocar, Davi, por favor? É o soldado de Davi. Ele viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Matusalém é o mais velho, né? O mais velho da Bíblia. Presta atenção nisso. Aqui nos chama a atenção. E andou Enoque com Deus depois que 300 anos.
e gerou filhos e filhas. Continua. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Presta atenção. Enoque viveu 65 anos e não teve uma experiência plena com Deus. Mas depois que ele foi pai, depois que ele gerou Metusalém, a Bíblia vai dizer que depois que ele gerou Metusalém, ele viveu 300 anos e ele andou com Deus. Diga, 300 anos andando com Deus. Tem gente que não consegue manter uma semana. Tem gente que não consegue manter um mês no mesmo ritmo. Tem gente que não consegue um ano se manter com Deus. Tem gente que dá uma pipoca aqui hoje, pulando, dando glória, daqui a pouco não consegue manter. Mas Enoque, 300 anos até ser arrebatado. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que nós podemos conjecturar que até os 65 anos, o texto não vai dizer que ele teve essa experiência espiritual com Deus. Mas somente após, o texto é enfático de dizer, após, eu vou ler mais uma vez, viveu Enoque 65 anos, gerou Metusalém, e andou Enoque com Deus, a Bíblia tem detalhes, depois que gerou a Metusalém. Ou seja, Deus falou no meu coração, tem experiências nas nossas vidas que nos traz impacto. Talvez a experiência de ser pai trouxe uma responsabilidade maior. Agora eu preciso buscar a Deus. Quem está entendendo? Talvez alguma coisa acontece, abre um negócio, não sei. Alguma coisa acontece, irmão. Alguma coisa de maior responsabilidade. Ou você casa, ou você ter filhos, ou não sei, alguma coisa acontece que você vai dizer, até agora eu até consegui, mas a partir de hoje eu preciso andar com Deus. Quem pode levantar as mãos e adorar o Senhor? Eu não sei o que já aconteceu ou precisa acontecer na tua vida para tomar a decisão de andar com Deus. Talvez o filho se desviou, talvez em casa alguém se esfriou. Aí talvez Deus está te dizendo aqui sim, ó, você precisa andar com Deus. Você precisa tomar uma posição e andar com Deus. Porque o cerco está apertando. A luta está aumentando. E se eu não andar com Deus, eu não vou conseguir. Quem está entendendo essa palavra? Então a Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus e 300 anos andando, diga 300 anos. 300 anos. Até Deus tomar ele para si. Não foram 300, nós estamos 200 dias de oração. Enoque foram 300 anos. Até o arrebatamento acontecer, irmãos. Daqui a pouquinho a trombeta vai soar. A Bíblia diz que lá em Hebreus 10:38, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós não fomos chamados para retroceder. O nosso chamado é para avançar. O chamado da igreja é para marchar. A Bíblia vai dizer no versículo anterior, se eu não me engano, é o 36 ou 37, é o 36, um pouco cheio de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Levante as mãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra que eu mais ouvi nesse congresso, por isso quando o ministério de louvor, eu comecei a chorar. A palavra que eu mais ouvi nesses dias foi Maranata, a bem-aventurada esperança da igreja. Maranata, a bem-aventurada esperança da igreja. Jesus vai voltar, igreja. E eu preciso estar andando com Deus. O caminho é estreito, irmãos. Nós temos que perseverar, irmão. O arrebatamento está próximo. É o modelo da igreja, a imagem da igreja que vai ser arrebatada. Como está lá em Efésios 4, a noiva pura, imaculada, santa.
Pastor, posso estar na igreja e fazer isso? Pode, né? Já viu aquela brincadeira? Eu nem gosto muito. Posso estar na igreja e fazer aquilo? Posso estar na igreja de outra mulher? Pode, tu só não pode entrar no céu. Tem pastor que autoriza tudo, irmãos. Ele só não pode autorizar entrar no céu. Pode deixar tudo, fazer tudo, autorizar tudo. Eu gosto de ir lá, porque lá pode, lá faz, só não pode entrar no céu. Aí qual é a diferença de estar num lugar assim e estar no mundo, se não vai para o céu? Aleluia a Deus. Qual é a diferença, irmãos? Se tiver em pecado, não entra no céu. Se estiver santificando em qualquer outro lugar, amém. Mas em pecado, irmão, não entra no céu. Então está no mundo, está no lugar que pode tudo, não tem diferença. Ah, está louvando, está adorando, está... Mas se não tem uma palavra que confronta. O pastor Edson falou alguma coisa aqui sobre isso. Eu prefiro ter uma palavra, fala de novo, pastor. Prefiro ter uma verdade que confronte do que uma mentira que mate. Está com saudade, pastor Edson? Eu preciso ter uma verdade eu prefiro ter uma verdade que confronta do que uma mentira que mate. Olha só, irmãos. Aí está feliz da vida, está levantando a mão, está adorando, mas está em pecado, está em adultério, está em lascívia, está em sensualidade. Não está andando, se não estiver andando com Deus, não vai ser arrebatado, irmão, não se engane. Enoque é a imagem da igreja do arrebatamento. Aleluia. E andou com Deus, e Deus o arrebatou para si. Quem pode colocar aí, Davi, Isaías 30, 21. Estamos caminhando para o final. Nós queremos orar. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Josué 1,7, por favor. Então somente, falando para Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Aí Deus vai falar: esforça-te, tem bom ânimo, medita na minha lei, na minha palavra de noite. A Bíblia vai falar de dois caminhos, irmãos. Um caminho estreito, apertado, que leva para o céu, e um caminho largo, que leva para o inferno. E o caminho do Senhor é estreito, irmãos. E está funilando. Eu peguei uma serra, falei com o presbítero Célio, depois que eu soube que é a serra mais perigosa do Brasil. Parece uma prova mesmo, neblinou, não chegava nada. E tinha hora que a serra funilava, se viesse um carro contrário, eu falei: meu Deus, eu tive que parar e comecei a passar mal. Comecei tanta pressão que eu comecei a passar mal. Minha esposa fez uma manobra e eu comecei a passar mal de tanta pressão. E o caminho do Senhor é assim, às vezes afunila. O caminho é estreito, irmãos. A Bíblia diz que poucos o acharão. Poucos o acharão. Louvado seja Deus que nós estamos lutando por esse caminho. Eu quero convidar a igreja a se colocar sobre os pés. Se nós queremos avivamento, irmão, nós temos que perseverar e andar com Deus. Tudo começa com invocação. Mas não é só invocar, é manter a comunhão, é perseverar em andar com Deus. A Bíblia vai dizer lá nos Heróis da Fé que Enoque alcançou um testemunho que agradou a Deus. Tu imagina isso, um homem que agradou tanto a Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor para nos ajudar. E eu quero orar. Você que precisa de avivamento, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Imagina um homem que alcançou tanto testemunho, irmãos, que agradou tanto a Deus, ao ponto de Deus levar para si.
Essa vai ser a igreja do Senhor. Pode vir mais à frente. A igreja que agrada tanto a Deus, aleluia. Uma igreja que anda com Deus, que persevera com Deus. Uma igreja em santidade. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós precisamos ser libertos, irmãos. Nós precisamos ser libertos, precisamos ser avivados, aleluia. Porque a Bíblia diz que será no momento do piscar de olhos, antes a última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos com mortos serão transformados.